A gente teve experiências inacreditáveis aqui. Muito perrengue, cara. A natureza aqui é muito diferente. Cara, a gente não sabia se era uma caverna ou era uma rave. A gente é brasileiro e o nosso dinheiro não vale nada aqui. Mas a onda é de popa, a correnteza te leva. A gente tá agora ancorado num cemitério de barcos. Todos os lugares que tu para, eles te oferecem churrasco de lagosta. Cara, frango é 70, 80 reais o quilo. E aqui, quando o pau tora, é 300 km por hora, né? Cara, tu tem que estar ligado aqui em tudo, velho. Em tudo tem que estar ligado. Você sabe o que é a verdade? Não é tão fácil quanto parece, porque duas pessoas podem ir para um mesmo lugar, na mesma época, e ter percepções muito diferentes. A gente usa essa palavra o tempo inteiro, mas de uma maneira que não é o seu real sentido, pelo menos se você olhar ela mais de perto. Parece absurdo o que eu vou falar, mas a verdade não é o que aconteceu de fato. O que é de fato alguma coisa. Não é o mundo em todos os seus detalhes mais corretos naquele momento. Isso tem outro nome. Isso se chama realidade. Mas a realidade é tão complexa, com infinitos detalhes, que um ser humano nunca vai conseguir entender ela em toda a sua magnitude. Por exemplo, a realidade de um país não é o PIB, é cada salário recebido, cada compra feita, cada moeda perdida num bueiro que caiu rolando, cada negociação feita sem o devido registro, né, tipo um caixa 2, sei lá. E mesmo que isso fosse anotado perfeitamente, demoraria mais que uma vida para você ler e entender completamente. Então, tornaria meio inútil até conseguir ver a realidade, se isso fosse possível, não é? E o que seria a verdade, então, se não é isso? Ela é uma foto, um discurso, uma pesquisa sobre essa realidade, uma tentativa de simplificar o todo para que seja possível compreender. Mas, como toda simplificação, se perde algo quando se emite uma verdade. Sempre vai se perder. Qual é a temperatura do veleiro que eu estou agora? Na realidade, cada parte do barco está numa temperatura diferente. A gente pode emitir uma verdade sobre isso. Pode ser uma média de 3 termômetros em pontos aleatórios. A gente pode convencionar que a medida é feita em um sensor dentro de um armário, na sombra. Há muitas verdades possíveis, que são próximas. Não é tão distante, mas há várias. E nenhuma é 100% a realidade. Se a verdade é um recorte da realidade, dependendo do ângulo, do momento, do jeito de medir, da interpretação, a realidade pode sempre ter várias verdades, mesmo que ninguém tenha a intenção de mentir, não é isso? Então, com esse espírito, hoje a gente vai comparar a vida em um veleiro no Caribe e no Brasil. O quanto elas são diferentes e, sei lá, qual que vale mais a pena pra você. Eu também tô curioso pra saber o que é mais legal do que a maioria imagina e o que é um pouco mito, até porque eu pretendo ir pra lá. E pra isso eu tô com a Gabi e o John, do canal Faceiros Por Aí, que eu já entrevistei no episódio 378. Cara, muita gente no Brasil sonha em velejar pro Caribe e eu tenho certeza absoluta, né? Absoluta não posso dizer porque eu não fui aí, mas assim, acho que deve ser maravilhoso e muito do que a gente espera, né? Mas o que é mais legal do que as expectativas e o que é menos legal do que as expectativas? Baita pergunta. Bastante coisa. Cara, como a gente é apaixonado pelo Brasil e a gente, ficou 4 anos navegando só no Brasil, né? Cada centímetrozão, assim, a gente esperava que o Caribe ia nos surpreender em relação à natureza e ia nos surpreender em relação a pessoas mais amigáveis, latinas, calientes, sabe? Uma coisa mais amistosa, sabe? Sim. E isso acabou não acontecendo. A gente teve experiências inacreditáveis aqui, tanto em relação a como natureza, quanto pessoas, culturas e tal. Mas a gente teve muito perrengue, cara, e muito rolo aqui, né? E a gente a gente se dá bem com todo mundo, cara, mas aqui a gente teve uns rolo mesmo, sabe? Caraca! Teve o rolo mesmo. Essa semana mesmo, acabaram roubando o carro, a gente alugou um carrinho pra dar um rolê aqui. Roubaram o carro, cara, e acabei numa delegacia francesa, e daí lá os caras não queriam falar em inglês nem a pau, e nosso inglês já é horrível. Tentei usar o tradutor, botei em francês, né? Cara... Tu fala em inglês, ele te responde em francês. Ele simplesmente não quer falar com você. Ele não quer, cara, é muito louco, assim, muito louco. A gente com um problemão, tentando resolver com o negócio da locadora aqui, né? O cara nos congelou lá uma manhã inteira dentro da delegacia.
porque ele teve que chamar uma tradutora. Daí a tradutora veio falar em espanhol, que eu também não sei falar. A gente, como gaúcho, a gente fica meio pertinho ali, né? Uruguai, Argentina, o cara larga um portunhol, mas bem bagaceira. E eu e a tradutora acabamos falando em inglês. Então, é muito louco, cara. É muito louco, assim. Esse tipo de coisa acontece bastante. Pô, você levantou uma coisa que... Pô, a gente sempre fala do crime no Brasil, e sem durar pílula, existe, né? Assim, mas... Pô, mas você tem a impressão, fora do Brasil é melhor. Mas não sei, cara. Onde que você estava no Caribe? Imagino que o Caribe também é um lugar amplo, com várias realidades diferentes, mas assim... Sim, aqui a gente tá em Saint Martin, que é uma ilha que é metade francesa, metade holandesa. Então, os pontos que a gente teve mais dificuldade foram sempre nos territórios franceses. É quando eles não querem conversar com você, eles te tratam de forma... rude, é o mais difícil, assim, de você lidar, sabe? Olha aquele barco. Tipo, deve estar uma distância, o quê, amor? 100 metros. 100 metros de distância. O cara começou a berrar lá em cima do barco. Ai, gente, eu não sei por que eles berram tanto, os franceses. Não sei o que a gente faz errado que eles berram. Mas a gente tá muito longe dele. Não tem porque ele tá incomodado com a nossa ancoragem, olha lá. O restante, a galera mais amorosa, assim, mais carinhosa. Ou pelo menos mais respeitosa, né? Não chega te xingando de cara. Espera um pouquinho pra te xingar. E não foi hoje nosso dia de comer peixe. Eu olhei o peixe lá pra ver se tava com as guelras vermelhinhas e tava. Só que agora eu cheguei aqui, ó, chega da noite de encostar, ó, tá tudo marrom. Olha ali. Tá tudo marrom, o peixe tá podre. A gente sentiu um cheiro diferente. Uma 25 euros. Valeu pela experiência. Barbaridade. Olha aqui, esse aqui, olha aqui. Nossa, olha bem aqui. podre. Que dó. Que pena, cara. Que pena. Não dá, vamos sair da ilha francesa mesmo, cara. Isso foi a gota d'água mesmo. Então, como são vários países, você tem uma experiência muito diversificada em cada local, né? Só que é um turismo muito de massa, assim. Então, enche bastante, as praias são lotadas, os locais para tu botar o veleiro são todos lotados, assim. É muita gente, sabe? Então, a gente não tem a experiência, por exemplo, aqui de Mangue Seco, de um local pequeno, pouca gente e tal. Muito mais difícil. De Natal, de Cabedelo, cada lugar onde a gente ia se sentia em casa, cara. Aqui é mais difícil essa sensação. Então, eu notava que... era uma dúvida minha, se nesses lugares, assim, no Caribe, no Mediterrâneo também tem essa dúvida, se você encontra ancoragens selvagens, assim, que você pode parar, ancorar do nada e tá ali você e poucos barcos, porque é a coisa que eu mais gosto. Eu não sei, aí se encontra ou é só ancoragem lotada? Cara, se encontra, sim. Né? Principalmente se tu pega aquelas... O bom daqui é que é um país do lado do outro. Então tu andou 6 horas, fez uma navegada de 6 horas, de 10 horas, tu tá em outro país. Uhum. E no meio desses países tem umas ilhinhas bem pequenininhas. Uhum. Então tu consegue achar em lugares mais inóspitos, assim, que o cara consiga relaxar, ficar de boa. Isso é muito legal aqui. Mas eu diria que são, sei lá, uns... 20%. 20% dos lugares ali que o cara pode parar, assim, né? E depois da gente ter vivido também a questão de roubo, de violência aqui, né? Tipo, roubar o carro... aqui é a maior incidência do Caribe de roubo de bote, então tu tem que estar sempre ligado. E daí tu acaba ficando um pouquinho receoso de ancorar em lugares mais solitários, assim, né? Eu fico pensando, eu sempre escuto essa coisa assim, não para em lugar sozinho e tal, mas, cara, a maioria dos incidentes que eu vejo são onde tem uma galera. Não sei se é o caso aí, mas eu vejo assim acontecer esse tipo de roubo de bote, não sei o que lá, onde tem muito barco. Não sei se foi o caso aí ou não, sei lá. Aqui, onde tem bastante veleiro, nesses locais, assim, de turismo mais de massa, o que acontece mais é roubo de bote. Onde tem locais mais isolados, tem algumas histórias de entrar dentro do barco, assim. Então, como a gente, na verdade, aqui... Você consegue... Tem esse aplicativo, e nesse aplicativo tem umas carinhas assim, tipo um piratinha. E aí você descobre qual foi o tipo de crime. Porque aqui
tem um sistema de reportar crimes e que aí você pode entrar no site e tem lá sempre atualizado qual foi o último crime, onde que aconteceu, qual o tipo de crime e tal. Então você entra e você fica sabendo tudo. Então é isso que a gente faz em cada ancoragem que a gente vai. A gente dá uma olhada, entra ali nas carinhas dos piratas, vê qual foi o tipo de crime. Ah, é roubo de bote. Beleza, a gente vem, nosso bote é cadeado aqui, liga as câmeras e tá tranquilo. Ah, entrou dentro do barco, daí a gente evita aí. Entendeu? Que louco vocês falarem isso, porque uma vez eu postei sobre por que as pessoas... Eu postei num grupo de Facebook de velejadores do mundo inteiro. E falando, pô, por que será que não vem velejadores pro Brasil, né? E claro, tem a correnteza, é meio contra, é ruim para eles, né? Pra vir, né? Tem um monte de questão, é meio fora das rotas de volta ao mundo, tem uma série de questões. Mas o que mais a galera falou nem foi isso, foi assim, tipo, não, crime desenfreado do Brasil, essa loucura e tal, né? E aí pô, não dá pra dizer que não tem crime no Brasil, né, cara? Assim, é ridículo e não... Mas eu falei, cara, nos lugares que a gente ancora, com exceção de alguns pontos conhecidos, assim, é muito tranquilo, cara. Eu vivo aqui há 8 anos no barco, com tudo aberto, não sei, né? Tipo... E pelo que vocês estão me falando, cara, a percepção que vocês tiveram é que aí é muito... Parece muito pior, porque eu não... No Brasil, eu não vejo esse tipo de preocupação nesse nível, assim. Sim. Acho que no Brasil, como a gente ficava muito tempo nos lugares, e aqui a gente tem um cronômetro sempre por trás da nossa viagem, porque tem a época dos furacões, né? Não pode estar aqui. A gente conhecia a comunidade, a gente conversava com todo mundo, a gente sabia onde a gente estava pisando. O que mais a gente gostava no Brasil, além da natureza, é se comunicar com as pessoas e fazer churrasco e sair para pescar junto, esse tipo de coisa. Então o cara já estava meio dentro da coisa, né? Aqui a gente é forasteiro em qualquer lugar onde a gente tá. Então eu acredito que seja um alvo mais fácil e também a gente não tem tanto conhecimento, né, do lugar. Se aquilo realmente tá acontecendo ou se foi uma coisa isolada. E a gente tem que ter cuidado aqui, né? Me corrijam se eu estiver falando bobagem, mas assim, vocês tiveram essa experiência do carro, mas não deve ser o Caribe inteiro assim também, né? E também foi uma experiência que vocês tiveram que, talvez tenha dado azar. Nem todo mundo que vai pra aí tem o carro roubado, né? Também a gente não, né? Mas existe, né? Essa possibilidade acontecer com vocês também, a gente precisa saber, né? Tá, mas vamos falar assim. Eu não consigo acreditar que vocês não foram também surpreendidos positivamente por coisas no Caribe. Ah, sim! Com certeza, cara. Com certeza. Aqui no Caribe, por exemplo... posso falar por nós dois porque a gente já comentou sobre isso, né? O lugar mais lindo que a gente foi aqui no Caribe, da vida foi aqui no Caribe. Era uma caverna. Cara, a gente não sabia se era uma caverna ou era uma rave, porque era uma caverna debaixo d'água com coral de tudo que era cor que tu pudesse imaginar. As folhas amarelas ficavam em cima, tinha um monte de arte, umas rachaduras assim na caverna e caíam umas folhas amarelas, e daí debaixo d'água caía aquelas... tipo uma neve, assim, amarela, e a gente no meio daquele monte, cara, não dá nem pra falar, né, o que era aquilo, né, de tão inacreditável, assim. A natureza aqui é muito diferente porque a gente tem formação vulcânica e uma série de vulcões ativos aqui. Então, cara, tu vê pedra em formato de onda, porque é um outro tipo de pedra. Tu tá mergulhando debaixo d'água, tem uma rachadura assim, tem uma árvore ali no meio. Tu tá num mangue, tu tem um mangue de água cactos. E água transparente. Água transparente. Isso é muito diferente. É inacreditável, assim, as coisas que... no Brasil, né? Tem muito lugar pra velejadores mesmo, muito bares de velejador. Quando a gente chega... Qual é o país lá, aquele Prickly Bay? Grenada, foi o primeiro país que a gente chegou. Tem um barzão só de velejador, cara. Daí a galera, karaokê, zoeira. A galera tentando se comunicar. Um tá falando em árabe, um tá falando em inglês, o outro tá falando em alemão. E é aquele rolo, assim, aquela torre de Babel, assim. Aqui também tem São Martin, né, nega? Aqui também tem um local próprio para velejador, porque aqui chega muita gente da travessia do Atlântico, né? Chega aqui nesse país. Então, aqui tem muita coisa própria para velejador aqui, assim. Então, isso é legal. Aê, nega, hein? Pronta para vender a tua arte na praia. Sim. Cariacu agora é faceira também. Ganharia, será? Top, neguinha. Bate aí.
Mas o que eu ia falar, cara, é que assim, ó, que aqui no Brasil a gente fica fora dessa comunidade global de velejadores, né? Tipo, e aí, não, aí você tá inserido nessa galera, né? E uma coisa muito legal disso, assim, é que, por exemplo, pra nós, diferente do Brasil, onde a gente tem muito mais monocasco que catamarã, né, Adriano? Aqui a gente encontra 90% de barcos são catamarãs aqui. Então isso pra gente fez bastante diferença também. Porque como a gente tá começando na vela, a gente teve muita troca e aprendizado também, sabe? A gente mudou muita coisa no nosso jeito de velejar, porque a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas que velejam em catamarã e que estão dando a volta ao mundo. Então você tem experiências muito legais de troca e você conversa sobre outras passagens do mundo, onde foi difícil, onde não foi. E é interessante que o pessoal fala assim, o trecho mais difícil de toda a volta ao mundo, tem um amigo nosso que veio da Austrália e o outro da Nova Zelândia, e eles falam, foi no Brasil. Eu também, gente, vocês pegaram inverno no Nordeste, claro que vai estar ruim mesmo, né? E pra catamarã balança muito mais aquela região ali, porque pega muito mais onda lateral ali, daí balança muito mais. Diferente do monocasco, tu aderna, tu vai mais confortável nessa região do Nordeste. Pra eles, a pior parte da volta ao mundo é o Nordeste, meu Deus, então tá maravilhoso, porque... Tá, é isso tranquilo aí, pra isso que a caramba. gente pensa, estamos felizes, depois que conversamos com eles, nós ficamos muito felizes. Por exemplo, a gente fez a travessia, cara, de Lençóis direto pra Granada, deu 9 dias de travessia direto. É uma tranquilidade absurda, cara, porque assim, ó, o vento te leva, só que quando acaba o Pirajá aí, começa aqui, né? Então a gente, do nada a gente tava com 15 nós, do nada a gente tava com 35, era simples assim. Mas um vento empopado, a gente andou risado direto, a gente fez uma média super baixa de velocidade, porque, pô, a gente já tava aprendendo a velejar. Aprendemos a velejar no monocasco. Daí a gente pegou um catamarãzinho pra vir pra cá. Velho, a gente não sabia quase nada. Hoje a gente sabe 1%. Na época era 0, alguma coisinha. Mas a onda é de popa, a correnteza te leva. Cara, Só tipo... a correnteza são 3 nós, né, Adriano, pra vir. Então... não, uma caixa de isopor vai. É tipo... É isso. É isso. Por isso que a gente veio tranquilo, né? Não, eu tô simplificando. Mas assim, aí quando chega no Caribe, começa a navegar de través de novo, né? Tem través, tem orça... Lá pra baixo mais contra, né? Como aqui a predominância dos ventos alísios, então sim, você pega bastante través, mas dependendo do país que tu vai, tu pega uma angulação contra. Então no começo do Caribe tu chega em Grenada e os países tu vai assim. Então tu recebe o vento alísio e tu acaba pegando bastante vento contra pra velejar. Que meio que faz um círculo ali, as ilhas fazem assim, né? Isso, então tu pega um vento contra. Aqui onde a gente tá, agora a gente já tá mais pro norte, né? Então aqui a gente já pega mais alheta mais alheta. Daí a viagem fica muito mais tranquila, né? Vai dar 30 nó, beleza, mas tu tá de alheta, né? Vai risado pra variar, mas vai tranquilo, né? Bem melhor. E a gente aprendeu, cara, acho que o Caribe aqui como aprendizado foi maravilhoso, porque aqui todos os dias é 25 nós. E é um dia que eu não sairia pra velejar, nem ferrando. Sabe? Mas aqui ou tu vai agora, ou tu não vai. E tu tem aquele cronômetrozinho batendo, assim, velho, tu só tem mais 28 dias pra estar aqui, depois tu tem que estar no Panamá, ou em outro lugar, né, Trinidad e Tobago, alguma coisa que não passe o furacão. Então a gente se obrigou a aprender a velejar em condições mais brutas, assim. Então isso foi muito legal para nós, como uma preparação para o que vem a seguir ali do Pacífico e tal, essas travessias, tanto as travessias pequenas quanto as travessias longas também, de 9 dias, 7 dias, 4 dias que a gente teve para estar aqui, né? Porque no Brasil tu ainda consegue se programar, né, Adriano? Tu não tem essas intempéries da natureza que tem aqui, né? Se você quiser morar lá em Mangue Seco durante 1 ano, você mora. Se você quiser sair e ficar lá em Lençóis 1 ano, você fica. Não tem
tem problema. Aqui é completamente diferente, né? Você tem o prazo para estar aqui. E a temporada dos furacões começa em junho, mas a gente já teve ali dia 2 de junho furacão, que não é o mais provável de acontecer aqui. Então a gente tá se programando para que em abril, pelo menos, já abril, a gente já comece a ver janela de tempo para sair do Caribe, sabe? Junho a novembro, não é? Isso, junho a novembro. Tem gente que fica aqui, sabe? Só que muita coisa fecha nessa temporada do furacão. Muita coisa fecha, então lojas, alguns restaurantes, essas coisas fecham. E aí tem gente que fica, mas fica, tipo assim, com o barco sempre preparado, porque se a previsão disser que vem furacão, aí você desce pro sul, que vai dar 3 dias direto, assim, né? 2, 3 dias direto, você consegue chegar lá no sul, onde tem proteção. Trinidad Tobago. Mas a gente acha arriscado fazer isso, sabe? Até a nossa primeira ideia foi fazer isso, ficar na primeira ilha ali, que é muito legal. E cara, deu rolo, em questão de 10 horas a gente já tá fora da margem, né? Da zona perigosa. O abrigo mais seguro é Trinidad Tobago, né? Grenada também. Grenada era, né? Mas depois do Barry, se eu não me engano, que foi um furacão que passou lá em 2024, aí não é mais considerado tão seguro. Então, Trinidad e Tobago que é hoje. O Caribe nos lembra a cada minuto que tu tá num lugar que não deveria. Não deveria na época errada. Sim. Porque a gente tá agora ancorado num cemitério de barcos. Então aqui, se for pegar no Navionics ali, é aqueles wrecks, naufrágio pra tudo que é lado. Tudo que é lado tem naufrágio aqui. E a gente olha pros morros, ainda tem veleiro cravado no morro. Porque aqui, quando o pau tora, é 300 km por hora, né? É uma coisa que a gente não tem ideia. A gente teve um furacão no Brasil, né? Mas acho que seria um furacão leve aí, né, cara? Tipo, aí tem furacão classe 4, sei lá, outros... Agora o último da Jamaica foi 5, né? O Melissa. Tanto que Jamaica era uma coisa que tava no nosso radar, assim, de passagem, porque seria um descanso para nossa ida até o Panamá. Porque sair daqui para ir até o Panamá são cerca de 7 dias. Então a gente pensou em fazer uma parada, talvez na Jamaica, Cuba, a gente queria muito conhecer também, mas não vai dar. E aí parar na Jamaica e depois descer. Só que com o furacão, a gente viu que as primeiras ilhas que a gente chegou aqui, elas ainda estão bastante devastadas do furacão. Então tem muita coisa ainda sendo reconstruído, sabe? Então a população ainda tá, né, na fase de reconstrução de casa e de serviços também, sabe? Então talvez tu conhecer um local devastado, não sei se vai ser uma coisa engrandecedora ou vai ser muito triste ver isso, sabe? Então acho que essa experiência de tanta tristeza a gente não quer ter, sabe? Que loucura que o pessoal vive num ciclo de destruição, reconstrução, né? Nessas ilhas, né? Muito, isso a gente tem pensado muito sobre isso, sabe? O quanto pra gente às vezes é tão difícil passar por uma mudança, né? Tipo, vou decidir morar num barco. Nossa, você faz 1000 racionalizações sobre isso e tal. E enquanto aqui eles estão morando e daqui a pouco eles podem não ter mais a casa deles do nada e aí tem que reconstruir a casa de novo. Nossa, é muito cíclico assim, sabe? Pra gente que é ansioso, acho que é difícil lidar com isso, sabe? E outra analogia, né? Que é que nem tipo do boxeador pesado ou leve, né? Aquela coisa assim de desviar do soco, sei lá. Porque tipo, numa casa, você pode construir um castelo de pedra e sei lá, o que é o mais viável pra aguentar o vento, mas você tá ali e não sai, né, cara? Você não tem como tirar a casa dali. O barco a gente consegue ir pra outro lugar e sei lá, a princípio parecia ser mais frágil, mas nessa mobilidade, nesse caso aí, me parece mais seguro até, né? A mudança tá no DNA da galera aqui, velho. Tá ali, daqui a pouco não tá mais. A gente vê essas ilhas que foram colonizadas, principalmente pelos europeus, elas se levantam mais rápido, porque tu tem patrocínio, né? Agora, as ilhas que são independentes, elas dependem só do turismo, basicamente. E daí o turismo, cara, destruiu, o furacão não passou, ninguém mais vai lá, o pessoal tá com medo. E daí tu vê, cara, pessoas morando em barracas durante 3 anos. É uma loucura, assim,
É uma tristeza enorme, assim, tu vai lá, tá tudo devastado, que ninguém tem grana pra levantar nada. Né? As casas que foram reerguidas com o que sobrou da destruição, então... Cara, é chocante, assim, chocante. Não, e isso que geralmente, né, velejadores, acho que pouquíssimos vão em lugares muito pobres, como Tahiti, por exemplo, que ainda tem terremoto, né, cara? E que são paupérrimos, assim, né? Acho que na República Dominicana, que é colada no lado, acho que o pessoal vai mais. E, na verdade, assim, também tem a questão, assim, que a gente encontrou muito aqui nas ilhas, além de tudo isso que o John tá falando, acaba tendo muita abordagem. Então, tu chega de veleiro, vem uns 5 barquinhos falar contigo, assim, porque eles são extremamente dependentes disso, do turismo, né? Então, às vezes tu se sente até assim meio, ai meu Deus, daí eles, não, tu tem que fechar comigo, não pode fechar com ele, não pode fechar com aquele, daí tu, socorro, o que eu vou fazer? Daí a galera brigando entre eles, né? Não sei o que, tu fechou com quem? Por que tu fechou com ele? Não sei o que, a gente ali no meio, assim, velho. Mas o que eles querem fechar o quê? O que eles estão oferecendo? Eles oferecem de tudo que tu possa imaginar. Poita, eles oferecem pra te levar num melhor lugar, pra tu ancorar melhor, documentação pra ir na imigração fazer a documentação pra ti. Muito churrasco, eles fazem muito churrasco de lagosta aqui. Então, meu Deus. Lagosta é mato, velho. É tipo carne no Rio Grande do Sul, assim, fazer churrasco de carne vermelha no Rio Grande do Sul é aqui fazer lagosta, sabe? Tem muito. Todos os lugares que tu para, eles te oferecem churrasco de lagosta aqui. E passa muito barquinho vendendo pão, vendendo fruta, vendendo legume. E a gente sempre fala pra galera, assim, ó, uma das primeiras coisas que a gente fala, cara, a gente é brasileiro e o nosso dinheiro não vale nada aqui. Então, pro cara já saber, são uns pelados, não vou ficar enchendo o saco deles, sabe? E realmente não vale nada, Adriano, não vale nada, velho. O cara pega, sabe aquele saquinho da maçã da Turma da Mônica? 108 pila, 108 reais. E aí tu paga 12. Nossa, uma aqui carne a gente de esquece, segunda. Deixa estragar, jamais, né, cara? Paga 50. Não, aqui a gente come até o talinho agora. A gente não deixa estragar nada em casa, tu não tem noção. Nada estraga. No Brasil, às vezes a gente jogava muita coisa fora, aqui a gente não joga nada. Mas em cara, geral, é tudo é mais caro de comida ou tem coisas que são mais baratas? Tudo, né? Como aqui eles não produzem quase nada, tudo é importado. Então, alguns exemplos, assim, clássicos é tipo a carne de boi, por exemplo. Não tem no mercado pra vender. E quando tem, tu pega tipo um colchão de fora, 350 reais, velho. Cara, frango é 70, 80 reais o quilo. Caraca, meu. Não, e o barato deve ser peixe, me ferrei. Vai ter que comer lagosta. Mas a lagosta é mais barata que a carne, mas mesmo assim, tu tem que mergulhar e pegar, cara, porque se tu for depender ali também de comprar, tu tá ferrado. Cada lagosta é $50. Mas tem também o lance aí que, pra pescar tem uma complicação, porque tem ciguatera, né, cara? Que tem. Que tem que saber a espécie, eu não sei quais são as questões, assim, mas... Tem muitos peixes que são do coral e tal, que não pode comer, né? Isso. A gente tá... Antes de pegar... Como eu saio de arpão, antes de pegar o peixe, eu procuro quais são os ali que dá pra comer, né? E quando a gente pega no currículo... Porque esses dias a gente pegou um baita do peixe. Eu sou porcaria do pescador, velho. É impressionante, assim. E aqui no Caribe é muito difícil porque tem uma alga que fica em cima. Uma alga é a coisa mais linda. É um sargaço, amarelinho, assim, pô, legal, lindo. Mas aquilo lá simplesmente não deixa o cara pescar. É o cara que já não tem muito talento pra pescar. Tu vai botando aquilo ali, tem que recolher de 2 em 2 minutos. Mas esses dias deu certo. A gente pegou uma cavala, o arru de 14 quilos, cara. 14, que nunca pensei que ia pegar um negócio daqueles ali. Muito legal. Tá até hoje lá no freezer ali. Tá sustentando nossa alimentação. Mas deve ter algumas, não sei se ilhas, mas no Panamá, em alguns lugares, a comida deve ser mais barata, né? Porque, tipo, a nossa moeda é ruim, mas pô, tipo, na Europa, nos Estados Unidos, não é tão caro no mercado, às vezes, a comida, assim como vocês estão falando, né? Talvez no Panamá seja mais em conta, porque tem como chegar do continente, né? Aqui você depende tudo chegar por navio, né? Então, o custo para as coisas aqui são muito maiores. Tipo, tu vai no mercado, tem escritinho assim, limão do Brasil. Daí o John fala, devia ter trazido um monte de limão para vender aqui, porque, meu Deus, você vai ganhar dinheiro com as frutas do Brasil. É muito difícil você encontrar coisa fresca, muito difícil, a não ser que você esteja numa ilha maior, tipo como aqui em São Martin, que você tem grandes redes de mercados, tipo um Carrefour,
E aí você consegue encontrar frutos e legumes frescos. Mas dependendo da ilha que você tá, e também do tamanho que foi a destruição, do furacão e tal, aí você não consegue encontrar tanta coisa fresca. Então você tem ilhas aqui que aceitam dólar, você tem ilhas que são só euro. Tipo, aqui onde a gente tá, metade aceita euro, metade é dólar. Então, onde você paga em dólar acaba sendo um pouquinho melhor, né? E no começo do Caribe você tem o EC, que é o dólar caribenho. E aí o valor dele é 2 vezes o valor do real também. Mas também as coisas daí também são caras, né? A gente já chegou a pagar R$70, convertendo R$70 o quilo do tomate. Os europeus, os amigos que a gente fez europeu e conversamos sobre preço, os europeus se assustam com o valor daqui. E as ancoragens, vocês têm conseguido ancorar de graça aí? Ou não? É sempre você tem que pagar um apoito ou alguma coisa assim? Não, maioria das ancoragens a gente consegue de graça. Não é aquelas ancoragens melhores, que são as mais protegidas e tal, porque aquilo ali tá tapado de poita. Mas tu consegue ficar um pouquinho mais pra fora e ancorar. Faz um paralelo assim, ó, parecido com que lugar essa ancoragem mais ou menos aí? E no Brasil, que todo mundo conhece, assim. Cara, tipo, não dá pra falar... Não, eu ia falar o flamenguinho ali do lado. É mais o flamenguinho. É. Você tem algumas poitas, mas você tem um espaço mais para trás, assim, que você consegue ficar. Então, às vezes, muito raso para você ancorar, nem sempre você encontra, assim. Às vezes você encontra ancoragem de 10 metros para cima. Mas você consegue. A gente só pagou poita uma vez, porque ia chegar um vento muito forte. A ancoragem era muito profunda, dava uns 12 metros, 12 a 15 metros, né, para ancorar. E aí a gente achou que não era seguro deixar só com a âncora. Porque a gente só tem 50 metros de corrente. Isso. E aí a gente foi pra poita. Mas passou o vento, beleza, a gente saiu dali. A gente pagou uns dias de poita. Mas você consegue super tranquilo ancorar sem precisar de poita. E tipo, quanto a diária da poita, assim? Caro? Aquela diária que a gente pegou era 14 euros. Tem lugar que tu pode ancorar, mas o chão aqui é muito louco, cara. Tem, assim, ó, uns 2, 3 países que a gente passou, era 10 centímetros de areia, legal pra ancorar, e embaixo um platô de pedra. O vulcão pegou, tocou aquilo ali, né? E é um platô de pedra, lisa. Porque é um solo recente, deve ter acumulado pouca areia, né? Não, sei lá, a última erupção foi, sei lá, quantos milhares de anos, sei lá, não deu tempo de... E daí não tem âncora que segure numa coisa dessa. E isso num lugar onde toca 25 nós é o normal. A maioria desses lugares eu tive que mergulhar, achar uma rachadura entre as pedras e socar a âncora dentro daquela rachadura. Só que de vez em quando é 6 metros até vai. Agora de vez em quando é 13, 14, cara, o cara já morre na ida. E tu sabe que esse lance das poitas é uma coisa realmente necessária aqui. Tem coral pra tudo que é lado. Pra tudo que é lado. E os corais, 90% estão completamente mortos. Os locais que estão com coral legal ou que estão ressurgindo, né? É botar poita pra pessoa não botar a âncora, porque a âncora ali tu vai quebrando tudo que tiver, né? Essa nova natureza aqui pra nós, ela é muito louca, Adriano, porque tu tá navegando a 3.000 metros de profundidade. Aí do nada... tu tem um pico na carta ali que tem 10 metros de profundidade. Mas o que é? É um vulcão ali embaixo. Que tá ativo. Que agora em 2017 teve uma erupção. E daí tu tem que passar a X milhas dali, porque se a bolha sair, muda a densidade da água e tu desce. Imagina. Cara, tu tem que estar ligado aqui em tudo, velho. Em tudo tem que estar ligado. E ligado em coisas diferentes, né, cara? Isso é uma coisa que acho que não existe no Brasil, nunca ouvi falar. Bem naquela época que os navios estavam sendo bombardeados, as lanchas estavam sendo bombardeadas pelos Estados Unidos e tal, a gente passou um baita de um navio de guerra dos Estados Unidos, cara. E daí o inglês que já é ruim, tu tremendo e falando assim... A gente é um veleirinho, só estamos passando aqui de passagem pra tal lugar e tal. Daí a Gabi viu o que tinha que falar exatamente, a gente falou e tal. Mas foi tenso, né? Tá, mas é assim, ó, tipo... Um balanço geral, assim... Tem valido a pena? O que tem valido a pena, apesar de todos os percalços aí, todos... Estão felizes com ter ido pra aí? Tô louco pra voltar pra casa? Acho que a gente fez uma ótima escolha de ter vindo pra cá.
Se fosse assim, ó, eu acho assim, Adriano, se fosse pra sair do Brasil exclusivamente pra vir pro Caribe, vale? Não. A gente tem mergulhos... Pra nós não, pra né? nós, né? Mergulhos muito mais bonitos em Paraty, em Angra. A gente tem uma água muito transparente em muitos locais aí. A gente tem um povo acolhedor, a gente tem coisas mais baratas. Então, exclusivamente pra vir pra cá, pra ficar aqui, eu acho que é uma nota 5, assim, sabe? Vale a pena pra fazer o restante da viagem? Vale, eu acho que tem que passar. Porque você tem um aprendizado muito grande de troca com outros velejadores, o que é incrível isso, porque você encontra gente do mundo todo aqui. Então, acho que essa troca ela é válida, muito válida. Segunda coisa que acho que vale a questão do aprendizado para nós, porque você tem vento todos os dias, o dia inteiro. Como beleza natural, diferente da beleza natural que a gente tem no Brasil, isso é muito válido, né? Mas eu acho que a velejada até aí, tudo que vocês passaram foi legal. Mesmo com os perrengues, assim, não tô dizendo assim de só medindo o prazer, mas, pô, foi massa também, não? Aprendizado e tudo. Foi. Cara, foi. Chegar aqui é muito emocionante. Ter feito essa travessia de muitos dias, cara, foi arrepiante. Tu sair do meio do nada e tu chegar e ver a primeira ilha aqui do Caribe, assim, meu Deus, assim, é inacreditável, sabe? Tu tá ali e tu pensa assim, sério que isso tá acontecendo mesmo comigo? Pela velejada, pelo aprendizado, vale muito aqui. Se é um lugar pra velejar, é aqui, sabe? É incrível as velejadas que a gente conseguiu dar aqui. Esse lado é muito maravilhoso do Caribe, assim. Mas é impressão nossa, né, cara? É impressão nossa. Pô, o que a gente menos quer é que a pessoa tenha um sonho e não faça porque alguém falou alguma coisa. Velho, nada a ver, né? Claro. Qualquer um que quer fazer uma viagem dessa tem que escutar várias pessoas, porque não é uma questão de certo ou errado, é de percepção. É o que a gente tá falando, é como a gente viveu, e você pode vir em outra época, passar pelas mesmas ilhas que a gente passou e tem uma outra experiência completamente diferente. Então a experiência que a gente tem é um pouquinho diferente. Isso não é bem variável. Tem vários lugares que eu amei e que outras pessoas não gostaram. Tem lugar ao contrário também. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma experiência pessoal. Vocês conversaram com outros velejadores, qual a percepção deles do Brasil e do brasileiro? Assim, quando chega algum brasileiro e tal. E também de ir pro Brasil, o que eles imaginam que é o Brasil? Vocês estão com essa visão dos dois lados, a gente tá conversando sobre essa visão, né? Mas acho que eles são... Alguns vieram pra cá, mas tem uma visão muito pequena do Brasil também. Quando eles vêm, eles só pegam Salvador pra cima, geralmente, porque é o biquinho ali, né? Tá mais tranquilo. Unânime, a nossa costa é uma das mais... com ondas mais desencontradas. Né? Como a gente falou muito com gente de catamarã, onda desencontrada pro catamarã é um soco no estômago a cada 10 segundos, assim, bum, 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 bum. E o pessoal disse, cara, o vento aqui não é constante, então não dá vontade de ir pro Brasil. Eles falam muito da segurança no Brasil também. E eu disse, cara, se tu for fazer de novo a volta, cara, desce um pouquinho mais ali, cara. Não que, poxa, é tudo muito lindo no Nordeste ali, mas pra mim, a lugar mais bonito ali é Ilha Grande, ali é o negócio mais água clara, pra quem gosta disso, né, gosta de mergulhar e tal. Mas eles falam que tem muito pouco tempo pra muito trajeto. Então tu só ganha 3 meses. E quando você começa a descer depois ali de, sei lá, do Arraial do Cabo, ou antes até no sul da Bahia, já começa, por exemplo, tu não desce a qualquer hora, já tem frente fria, já... Então, assim, demora a descida, né? É bem imprevisível também, né? Então, pra eles descer mais é complicado mesmo. É uma costa muito grande para pouco tempo que eles oferecem de eles ficarem, né? Aqui a gente consegue ficar 1 mês cada país. Tu chega, dado 1 mês, né? Dependendo do local é um custo. Aqui na França eles não cobram nada. Então tu só se inscreve no site e não tem custo. Então é isso que eles não aproveitam, assim. Mas o que eles falam é que eles têm muito medo de ser inseguro, mas que o jeito do brasileiro, o acolhimento, né? A gente é mais caloroso, assim.
Então eles gostam muito disso, de serem bem recebidos pelo Brasil. E quando a gente tá aqui, às vezes a gente tá conversando em português, às vezes, 90% das vezes a gente tá conversando em português, e geralmente a pessoa chega e fala: ah, vocês são brasileiros, como vocês sabem? Daí as pessoas sempre falam que o nosso jeito de falar, de se mexer e de se comunicar... Que a vogal é o máximo, a gente só fala em vogal, é brasileiro. Eles acham muito louco também, cara, que quando eles passam aqui de bote, a gente, entra aí, vamos não sei o quê, vamos tomar um café, vamos conversar, a Gabi já abraça, já beija as pessoas, já não sei o quê. Eles, cara, vocês são muito loucos, velho. Todo brasileiro é assim. Porque a gente tem isso no Brasil, né? Ah, vem conhecer minha casa, vou conhecer a tua casa, tem isso, né? E aí eles acham isso muito diferente, assim. Ele nos apresentando pros amigos dele, cara, esse aqui é um casal de brasileiro, mas assim, ó, olha como é que eles gostam de ser tratado. Daí o cara, tipo meio Discovery Channel, assim, olha como é que eles gostam de ser tratados. Daí veio aqui, Gabi, deu um abraço, John, deu um abraço e tal, e beijou e tal, não sei o que. Cara, que legal que vocês estão aqui e tal, não sei o que. Daí, agora eles ficam felizes. Ai, que legal, pessoal. E tem muitos lugares que eu ouço falar que vocês não foram ainda. Por exemplo, San Blas diz que é maravilhoso, que vocês devem conhecer. Estamos indo mês que vem. O Crapum que terminou a volta ao mundo e falou: onde que eu quero parar agora? Eu quero ir pra San Blas, que é o lugar mais maravilhoso do mundo, assim. Então ele veio direto à África, fez o Atlântico e foi parar em San Blas. Então a gente vai descer direto pro Panamá e chegar em San Blas. Eu já ouvi falar em outras entrevistas que é o lugar onde o pessoal abastece de novo de comprar coisas, que é mais barato também. Não sei se é o que vocês escutam aí também. Porque não tem imposto, né? Não, tem Colón, ou Colón, não sei. Colón, acho. Que é uma cidade ali que ela é zona franca, que nem aqui em São Martin. Aqui em São Martin é zona franca. São Martin a gente comprou uma cacetada de coisa que a gente não tinha, tipo GoPro, câmera de ação, tudo que tinha ido água abaixo ali, que caiu lá na Bahia, lá caiu o nosso drone, caiu tudo, a gente conseguiu comprar aqui de novo. Daí compra direto da Amazon e os caras entregam aqui, cara, zona franca, assim. E lá no Panamá tem também essa cidade, Colón aí, que também já dá pra fazer o mesmo rolê. Que daí é o lance de equipar o barco pra atravessar o Pacífico. Que daí vão ser, na nossa média de velocidade, de 35 a 40 dias pra atravessar o Pacífico. Então vai ser complicado. Tem que estar com o barquinho direitinho, sabe? Porque senão... Disseram pra gente que Guatemala é muito mais barato que o Panamá. Então a gente também avaliou a possibilidade de subir o barco na Guatemala, só que a Guatemala já tem risco de furacão. Então a gente acha que por isso o Panamá vai ser melhor, sabe? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar, a gente não sabe o que vai subir o barco, o que vai fazer ainda. Mais ou menos sabe o que vai fazer, mas não sabe o tempo que demora, né, Adriano? Você sabe, recém passou por uma obra, você programa uma coisa, acontece outra, né? Então isso é normal. Então a gente não sabe. Então o nosso medo da Guatemala, apesar de parece que é 6 vezes mais barato que o Panamá e que tem lugares incríveis lá para você ir, parece que tem o risco do furacão. Então, por uma questão de tempo que a gente não sabe, né, o tempo de uma obra no barco. Se a gente puder passar para alguém alguma coisa, é que assim, cara, se o teu negócio é velejar, sai do pier, tenta. Sabe, mas pô, eu pego o barco a cada 6 meses, eu não vou nem levantar a vela. Levanta, cara, a gente era lancheirão, cara, adoramos ser lancheiro também, mas assim, ó, quando tu levanta uma velinha, aquele soprinho, e tu ouve só o barulhinho da água do mar, coisa assim, então, pô, se tem alguma coisa que a gente puder dizer pra galera, é isso, assim, velho, sai com o barco, vai dar um rolê, mas tu é capaz de dar um pirajá lá, vai risado, mas vai, não é vergonha nenhuma andar 3 nó, se o teu leme tá dando conta, tá bom, não é vergonha nenhuma ligar o motor e sair, cara, só vai que vale a pena. Ninguém sai pra uma viagem de volta ao mundo sem esperar alguns tropeços. Não é o tipo de escolha que se faz por ser a mais fácil ou mais confortável. Quem escolhe esse rumo, escolhe porque quer ampliar o seu mundo, ouvir outras verdades, outros ângulos diferentes do seu. Essa epistemologia, que é esse nome chique que se dá na filosofia para entender como se constrói o conhecimento, e que é a área da filosofia que embasa a teoria da verdade que eu coloquei lá no início do vídeo, é muito parecida com aqueles procedimentos para você criar modelos 3D no computador, de ambientes reais ou de objetos. Você tira uma série de fotos do ambiente ou do objeto para criar um modelo 3D. O modelo, obviamente, você sabe, nunca é perfeitamente real.
Nunca vai ser. Mas quanto mais fotos tiramos, de mais ângulos diferentes, mais perto a gente chega. Assim como a viagem de volta ao mundo não é o caminho mais confortável, nem é o mais fácil. Mas eu acho que, na verdade, bom, eu nem preciso explicar para você por que alguém escolheria esse caminho. Preciso. Fazer o Hashtag Sal desse jeito, contando histórias com tempo, profundidade e verdade, é quase remar contra a corrente da internet de hoje. Tudo pede pressa, fórmula, volume. E eu sigo acreditando que ainda vale a pena fazer conteúdo com alma e focado em quem assiste, sem tornar tudo uma vitrine com pautas super comerciais. Só que isso só é possível porque existe uma base de apoiadores que entende esse valor e ajuda a sustentar o projeto no Apoia-se. São pessoas que, de certa forma, da forma mais real e significativa que existe, me dizem: continua, isso é importante pra mim também. Então, se você também sente que o Hashtag Sal merece continuar existindo, considere apoiar. Tem o QR Code aqui na tela e o link lá na descrição. Pode ser um valor pequeno, mas que, somando, ajuda muito. Fazendo isso, você recebe o link para entrar no nosso grupo de apoiadores, onde eu estou sempre por lá. E para quem já ajuda o canal, obrigado por estar aqui e fazer parte disso.